Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem em casa? Todo mundo reservadinho, todo mundo se guardando, poupando aí as semanas, as energias para a nossa volta. Bom, estou passando por aqui para falar do nosso S105. Fazer aqui uma rápida explanação para vocês sobre o nosso assunto. Deixar aqui para vocês uma listinha, uma teoriazinha sobre o nosso S100 terceira série, ok? Só para lembrar, vou passar aí via WhatsApp uma listinha de exercícios para vocês, caso a gente retorne e fica muito em cima da data da prova, qualquer coisinha entre em contato com a gente. Vamos reconhecer qual método usar nas nossas misturas, que seria o assunto da prova. Vamos determinar o tipo de mistura, aquela mistura se ela é homogênea ou heterogênea. Lembrando que ser homogêneo, apenas uma fase, heterogêneo, mais de uma fase. Aí nós temos para vocês que identificar o estado físico de cada componente dessa mistura. Começamos pelo métodos heterogêneos, que são os mais comuns no nosso dia a dia, métodos mais simples a ser aplicados. Vamos aqui, o nosso heterogêneo líquido sólido, o nosso exemplo, água e areia. Vamos fazer a filtração, a mesma filtração feita em casa, para retirar partículas sólidas dessa água que a gente bebe. Filtração comum, cujo processo acelerado pode ser feito com a filtração a vácuo. Líquido e líquido, nós temos os líquidos immiscíveis por se tornarem heterogêneos, exemplo, água e óleo. Água e óleo, nós vamos fazer a nossa famosa decantação, processo esse que o pessoal gosta de chamá-lo de deixar a água em repouso, para que ocorra a sedimentação das partículas. Um nominho diferente para vocês, a sifonação, o uso do sifão. Então nós teríamos aí como separar o nosso líquido heterogêneo. Sólido e sólido, cuidado, hein? Sólido e sólido nós temos marcante algumas situações, porque depende muito do componente dessa mistura, o que destaca nessa mistura. Alguns exemplos nossos seriam a presença do metal-ferro. Metal-ferro, vamos usar o ímã, fazer a separação magnética, a imantação. Muito importante esse assunto para vocês, já destacado em várias provas desse ano 2020. Presença do insolúvel com densidades diferentes. Vamos fazer a flutuação, lembra bem, densidade menor, flutua, densidade maior, afunda. Então nós estamos aí destacando para vocês a diferença de densidade. Se você não vai flutuar, você pode fazer a levigação, arrastar com a corrente de água. A água arrasta o menos denso, deixando o mais denso para trás. Então, método de separação para mistura heterogênea, sólido e sólido, diferentes granulados, grãos diferentes, tamanhos de partículas diferentes. Se for possível, vamos fazer o uso das mãos, vamos fazer a catação, tá? Se não é possível, vamos fazer a peneiração, uso de peneiras para separar, exemplo, pedras de diferentes tamanhos sendo peneiradas. Então, essa parte de misturas heterogêneas, os métodos mais clássicos, os mais usados seriam, então, para você, mais uma vez, identificar o tipo de mistura e o estado físico. O heterogêneo seria essa primeira parte para vocês. Vamos então agora fazer a nossa segunda parte, o homogêneo. O nosso homogêneo, nós vamos destacar muito a líquido com sólido, o nosso exemplo, água e sal. Separar o sal de cozinha da água por destilação simples, onde você faz destilação, poderia ser substituída pela natureza, o processo de evaporação. Vamos evaporar a água, ficamos com o sal. Vamos destilar a água destilada. A mesma água da chuva, água destilada. O método usado para o homogêneo líquido sólido. Líquido líquido, eles são miscíveis, eles se misturam. O exemplo clássico é a destilação do petróleo. Note que é uma destilação fracionada, porque nós temos pontos de ebulição diferentes.
Somente um ponto de ebulição a ser destacado, destilação simples, somente a água. Vários líquidos misturados, vários pontos de ebulição, destilação fracionada. Então isso aí seria suficiente para fazer uma revisão rápida, para acompanhar o nosso resumo de caderno, nosso resumo de apostila. Tá? E não preocupe não, vai ser enviado via WhatsApp para você uma lista de exercícios contendo, para você ir no seu tempo em casa, manter aí em casa ocupado, uma lista referente a esses exercícios. Cuidado, essa lista não é o trabalho. O trabalho, assim que retornarmos às aulas, o trabalho será entregue para você. E aí você então recorre a mais outra lista de exercício. Tá ok? Fechando o nosso assunto, nós vamos ter que saber aqui diferenciar o nosso conceito matéria. O nosso material do dia a dia, o que ele é? Ele é uma substância pura? Ou ele é uma mistura? Identificação rápida, o que é uma mistura? Aquela substância que tem fórmula única. O que é uma mistura? Aquela que tem várias fórmulas. Nós poderíamos até classificá-la para você. A nossa substância pura ela é simples, somente um tipo de elemento químico. Exemplo, O2, O3, S8, P4, ou uma substância composta de vários elementos. H2O, água, CO2, gás carbônico, C6H12O6, glicose. Então nós temos, elas são puras porque elas são representadas por fórmula única. Porém, as nossas misturas, que não podem ser feitas por fórmulas, são indicadas por rótulos. Nós teríamos uma classificação característica: mistura homogênea, somente uma fase, aquilo que está dissolvido. Exemplo, mistura de gases. Os gases são homogêneos quando misturados. Água e álcool, homogêneo. E nós temos o heterogêneo, para finalizar aí para vocês a matéria da prova de vocês. O heterogêneo, várias fases. Exemplo, água e gelo. É uma substância pura, mas tem fases diferentes. Então cuidado aí, hein? Mistura heterogênea, água e areia. Areia não dissolve em água. Temos as fases diferentes. Água e óleo, fases diferentes. Então, cuidado aí, moçada. Isso aqui é um esqueminha legal, voltado apenas para fazer o resumão do que você já tem no seu caderno anotado, pensando em te ajudar a fazer esse apoio para a sua bimestral. Caso vocês voltem e a gente não retorne a conversa sobre o assunto, dá uma passadinha por aqui e valeu, um abraço a vocês, valeu!